Graças a Deus por mais essa oportunidade de estudarmos e adorarmos ao Senhor através das Escrituras. Louvo ao Senhor por cada irmão, porque juntos podemos aprender de sua palavra. Colossenses 3, no verso 9, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Nesta parte do versículo, e começou lá no versículo 5, o texto, nós precisamos definir, antes de entrarmos propriamente dito no versículo, o que vem a ser este mintais, esta mentira. Dentro da igreja, será que existe isso? Será que ainda exercemos a mentira para maquiar e disfarçar uma situação? Por que alguém acreditaria numa mentira e se deixaria ser enganado? Sabemos que a mentira é uma distorção de palavras da verdade. Mesmo quando as palavras são fiéis, quando as palavras são verdadeiras numa situação, podemos alterar através dos nossos gestos, do tom da nossa voz, da ironia, do sarcasmo, podemos transformar aquela situação, aquela conversa, dando outro caráter, outro sentido. A motivação do coração também conta. Toda vez que vamos replicar um fato ou uma conversa, ou mesmo sobre determinado assunto de pessoas, a mentira envolve a intenção de esconder e, principalmente, apresentar uma versão ao fato. E isso sempre trazendo benefício próprio, não importando o prejuízo que o outro terá. A palavra mentais que aparece no texto aqui do versículo 9 de Colossenses 3, ela é bem conhecida nossa. É o nosso pseudo. Quando falamos pseudo, o falso. É a palavra mentais, pseudo-deste, no original, ou pseudo-domai. Aquilo que é falso. Podemos ir no dicionário e vamos encontrar que todo mentiroso, ele é enganoso, ele é falso. E mais ainda, a falsidade é consciente e intencional. Pior ainda, é um preceito perverso, ímpio, pagão. Tudo para enganar. São palavras traduzidas do dicionário. Não cabe bem aquele que tem uma posição elevada em Cristo Jesus, aquele que se vestiu da graça do Senhor. O mentiroso é aquele que cria confusão. O mentiroso é aquele que cria uma rebelião com palavras, com distorções de fatos, ou no diz que, ouvir dizer que, e acrescenta uma coisa ou outra. E nesse blá, 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 ele vai tumultuando a situação, e o caso jogando umas pessoas contra outras. E toda essa situação criada é que cria a mentira, a falsidade. A mentira não é simplesmente você negar um fato ou acrescentar uma situação só para se eximar, só para ficar isento de uma acusação. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 10, no verso 4 e no início do verso 5, encontramos algo muito importante e eficaz para o assunto. 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E começa o verso 5. Destruição dos conselhos, dos argumentos. E aqui está a palavra que queremos trabalhar. Estes conceitos, argumentos, no original é logismo. E exatamente a Bíblia Almeida atualizada traduziu esse logismo como sofismas. E o que vem a ser estes sofismas? O sofisma era uma corrente filosófica do mundo clássico grego. E estes sofistas, sofismas,
eram filósofos capazes, eruditos, que usavam da argumentação das palavras para convencer, para manipular as pessoas. Um sofista era um orador influente, um orador inteligente, contratados, pagos para dissertar qualquer assunto. Estes oradores tinham a arte do convencimento, de transformar as verdades, os assuntos, os casos. Falando assim, logo pensamos em muitos políticos ou alguns advogados. Mas eu conheço alguns pastores e vivi uma experiência assim, onde num grupo de pastores, uma reunião de pastores, teólogos, o assunto lá era ordenação feminina para o ministério. E um deles se apresentou falando, bom, vocês querem que eu fale a favor ou contra? E aí está o sofisma. O sofisma é aquele que usa palavra, argumentos, ideologias. É aquele que, de uma forma especulativa, trabalha com palavras. E aí eu pergunto, isso não seria trabalhar com falsidade, corrupção de fatos e verdades? É a mentira. É exatamente isso que Paulo está tratando aqui. E Paulo conhecia muito bem grupos filosóficos da sua época, do seu tempo, que se infiltrava dentro das igrejas e influenciavam os irmãos. Veja o que ele escreve no segundo capítulo de Colossenses, capítulo 8, já estudado. Cuidado que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Paulo conhecia exatamente onde estava pisando, com quem estava lidando. Agora, a pergunta é como uma pessoa se deixa enganar-se? Por que uma pessoa vai acreditar numa mentira? Qual a vantagem disso? Ou mesmo falar uma mentira, contar uma outra versão, inventar uma situação, um fato, para se eximar, para se sair bem? Por que isso acontece? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 9 até 12, nós vamos encontrar duas situações que vai elucidar o nosso caso aqui sobre mentiras. 2 Tessalonicenses 2, no verso 9 até 12. A este cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade. Primeiro aqui, para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Porque sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E aqui está duas situações que queremos destacar. As pessoas enganadas por Satanás, elas nunca se entregaram, nunca acolheram o amor à verdade. E não basta conhecer a verdade, não basta apenas saber onde está a verdade. Nós precisamos amar a verdade, e a palavra do Senhor é a verdade. Jesus disse em João 14, eu sou a verdade. Precisamos nos envolver com a verdade. Precisamos assumir a verdade em nossa vida, custe o que custar. Há um preço, sim, porém a verdade sempre é estabelecida. Muitas pessoas que estudam as Escrituras, que estudam a verdade, a Bíblia, ou fazem por curiosidade, preste atenção aí, ou fazem por meramente algo religioso, mecânico, ou por alguma razão acadêmica. E essas pessoas nunca vão abrir o seu coração para que esta verdade venha trabalhar no seu interior. Nunca vão estudar as Escrituras com humildade, com honestidade, para que o Espírito Santo de Deus venha mexer na sua vida, venha mudar e moldar o caráter de Cristo nelas.
Elas não amam a verdade. E por não amar a verdade, elas têm prazer na iniquidade. É o que diz o texto que nós lemos de 2 Tessalonicenses, de 9 a 12. Deleitam-se e têm prazer na iniquidade. São pessoas que são presas fáceis de Satanás, da mentira. O pai da mentira é Satanás. Pior ainda, são pessoas facilmente levadas ao engano. Quando uma pessoa começa a dar desculpas sobre o seu pecado, quando começa a racionalizar as suas atitudes frente a um vício, frente a um erro, a um costume que sabemos que a palavra de Deus é contra. Na verdade, a pessoa ela não quer assumir o erro. Ela quer se desviar do erro ou quer minimizar a gravidade da situação. Quando a pessoa começa a justificar o pecado na sua vida, ela não vai estudar as Escrituras a ponto dessas Escrituras mudar o seu interior. As pessoas que estão determinadas, portanto, a justificar o seu pecado vão cair facilmente na mentira e no engano, sendo enganadas e enganando os outros. Por que então alguém vai acreditar numa mentira? Olhando para 1 Coríntios capítulo 2, no verso 14, nós vamos ver que existe o homem natural. E o homem natural ele não vai aceitar as coisas espirituais. Por isso ele resiste à verdade. 1 Coríntios 3, no verso 3, vai dizer das pessoas, do crente carnal. É aquele que luta, racionaliza, tenta minimizar a gravidade do pecado na sua vida. Portanto, temos que estar dispostos, nós temos que estar de uma maneira mais permissiva, com vontade, que a palavra da verdade venha trabalhar na nossa vida, afastando e tirando a mentira. Por mais dura que seja a verdade, ela sempre será o melhor para as nossas vidas. E por mais bela e atraente que seja a mentira, uma hora ou outra ela vem a ser revelada. E quando ela se manifestar, o fato será penoso e triste. Portanto, João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Um grande abraço a todos os que nos acompanham no estudo bíblico. Bem-vindos. Que o Senhor nos ajude a conhecer cada vez melhor a sua palavra, a fim de podermos apreciá-la como nunca e podermos ter um grande desejo de a viver. Um abraço, pois, para todos, aqueles que nos acompanham à distância especialmente. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Colossenses 3,9. É aqui que nós estamos e é aqui que nós vamos continuar. A mentira é aceite quando não se conhece a verdade. O conhecimento da verdade identifica, desmascara e rejeita a mentira. Vamos conhecer melhor a verdade a este respeito? Somos melhores a mentir do que a detectar a mentira dos outros. E sabeis porquê? Porque conhecemos pouco a verdade. Daí a necessidade de conhecermos cada vez melhor a verdade. Temos de ter cuidado, pois a mentira é uma constante na vida do eu, do nosso ego. E negar que a dizemos é apenas dizermos mais uma mentira. Conta-se que um pregador estava a pregar sobre Ananias e Safira, que mentiram, como nós sabemos, e foram fulminados com a morte, segundo lemos em Atos 5. Nós conhecemos bem a passagem. A dado momento, o pregador perguntou à congregação, a quem estava a falar, se Deus ainda hoje fulminasse com a morte as pessoas que mentem, onde é que acham que eu estaria? A congregação esboçou um sorriso, mas um sorriso que desapareceu logo quando o pregador continuou e rematou da seguinte maneira: eu estaria exatamente aqui, pregando a uma igreja completamente vazia. Mentir é muito grave. A mentira é aquilo que se quer que seja verdade. Não sendo, é satânica, portanto. A mentira significa, no fundo, reprovar, rejeitar Deus, que é a verdade. Como que dizendo, olha, ó Deus, tu não és o que deverias ser. Isto é muito grave. Mentir é mais grave do que aquilo que as pessoas imaginam.
As pessoas gostam de classificar as mentiras em várias categorias. Categorias que são criadas por elas, como por exemplo, em mentiras insignificantes ou brancas, mentiras graves ou negras e mais, muito mais. Há muitas mais classificações. Por exemplo, gostam de dizer que há mentiras que são inocentes, outras que são convenientes. O número é interminável das classificações e dos agrupamentos em que as pessoas procuram colocar as mentiras. Mas para Deus a mentira é toda ela grave. E mentira para Deus é mentira, seja ela qual for. No livro de Provérbios, no capítulo 6, versículos 16 a 19, lemos assim: estas 6 coisas aborrece ou odeia o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. E quais são as tais 6 coisas que ele odeia e a 7ª cuja sua alma abomina? Olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. 2 das 7 coisas que Deus odeia envolvem mentir. Não sei se já repararam, temos aqui 2. Na nossa escala humana, a mentira não é de gravidade muito elevada, mas na escala de Deus é bem diferente e é tão grave que ele aqui nesta lista inclui 2 vezes a mentira. Reparem, por exemplo, que ele fala em língua mentirosa e testemunha falsa que profere mentiras. Ninguém gosta de mentir. Não há ninguém que gosta de mentir esta dura verdade. Todos mentem. Seja para agradar alguém, seja para escapar a uma encrenca em que se metam, seja para ser o herói de alguma aventura que nunca viveu, seja para levar vantagem na vida, para se adquirir vantagem. Na carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 11, versículo 30, nós vemos assim: ninguém oprime ou engana seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Aliás, isto está em 1 Tessalonicenses 4:6, e agora sim, em 1 Coríntios 11:30, nós lemos, vemos Paulo dizer que tinha testemunhado isso. Tinha testemunhado isso que ele diz, que Deus é vingador de todas estas coisas, como também vos dissemos e testificamos. Reparem bem, ele diz que Deus é vingador de todas aquelas coisas, como ele antes tinha dito e ele próprio tinha testemunhado. E portanto, ao ele dizer que tinha testemunhado, ele referia-se a quê? Eu não sei a quem é que ele se referia. Será que ele se referia àqueles que ele refere em Corinto, que muitos estavam fracos e doentes e muitos que tinham dormido? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 30, eu não sei a que é que ele se referia, mas ele referia-se ao facto de que tinha testemunhado de que Deus era vingador daqueles que se portam mal. Se um crente mente, ele está a cooperar com Satanás, pois Satanás é chamado, como nós sabemos muito bem, de o pai da mentira, em João 8,44. É assim com os homens enganadores que enganam e são enganados, e assim vão de mal a pior, segundo lemos em 2 Timóteo 3,13. Muitos esquecem-se que ao enganarem, estão eles próprios a serem enganados. Isto é terrível. As pessoas nem têm bem a noção do que é mentir. Elas ao enganarem, estão elas próprias a serem enganadas. O pecado engana. Em Romanos 7,11, o apóstolo Paulo chegou a dizer que o pecado me enganou. Nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Lemos em Hebreus 3,13. Paulo diz que a pessoa pode enganar-se a si mesmo. Diz ele, ninguém se engana a si mesmo. 1 Coríntios 3,18. Não vos enganeis. 1 carta aos Coríntios 15:33. É impressionante, portanto, nós vemos como é que nós próprios somos enganados pelo engano. Em Gálatas 6,3, ele diz assim: se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. É impressionante como é que nós temos a tendência para nos enganarmos a nós mesmos. Cuidado com a velha natureza, cuidado com o velho homem, do qual nos devemos despir, como diz o nosso texto, pois lemos que ele se corrompe pelas concupiscências do engano, ou seja, pelos desejos fortes e irresistíveis do engano, diz ele na carta aos Efésios 4:22. Em Jeremias 17:9, o profeta diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Não sigas, portanto, aquilo que o teu coração te dita, que é o que alguns dizem por aí enganosamente, porque se tu
enganosamente seguires os ditames do teu coração, tu vais ser enganado por ele, porque ele é enganoso e perverso mais do que todas as coisas. Não há nada mais enganoso. É assim com os homens enganadores, que enganam e são enganados, diz a Bíblia. E assim vão de mal a pior, segundo lemos em 2 Timóteo 3,13. Em Tiago 1,26, Tiago diz ali, ou melhor, nós vemos ali Tiago dizer que o coração é enganoso, que o coração que é enganoso também é enganado. Lemos que o religioso engana o seu coração. É isso que Tiago diz. E o que é que... aquilo que Paulo diz é impressionante, é lamentável, é trágico. Ele diz na segunda carta aos Coríntios 6,8, como enganadores e sendo verdadeiros. Era assim que ele se apresentava aos olhos dos que o ouviam. Eles olhavam para ele como um enganador, sendo ele verdadeiro. Como é possível? Mas é verdade. Os ministros do Evangelho, sendo verdadeiros, são olhados como enganadores. E os ministros de Satanás, sendo enganadores, são apresentados como verdadeiros. Só conhecendo a verdade é que nós identificamos e detectamos a mentira. Daí a importância de estudarmos e de nos apegarmos e de interiorizarmos as Escrituras, que são chamadas a palavra da verdade. As crianças são levadas facilmente pelo engano, pela fraude. É preciso conhecer uma nota genuína de dinheiro para saber que a nota é falsa. Uma nota que, porventura, sendo falsa, nos esteja a ser apresentada. Mas para sabermos que ela é falsa, temos que conhecer muito bem o que é uma nota verdadeira. Já percebemos porque é que Paulo chama a muitos crentes de crianças, de meninos. Ele diz em Efésios 4,14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Uma criança é facilmente enganada e tantos estão a ser facilmente enganados pelo engano da mentira. E isso distingue um crente como sendo um menino, como uma criança. Na primeira carta aos Tessalonicenses 2,3, nós lemos assim, a nossa exortação não foi com engano, diz Paulo. Efésios 5,6 diz assim, ninguém vos engane com palavras vãs, ou seja, palavras ocas, discursos que são floreados, bonitos, mas que são vazios, sem conteúdo de verdade. Em Colossenses 2,4 diz o apóstolo, ninguém vos engane com palavras persuasivas. E o apóstolo Pedro chega mesmo a dizer, deixando pois toda a malícia e todo o engano, diz ele na primeira carta, no capítulo 2 e versículo 1. Alguém poderia pensar que Paulo não precisaria de dizer a um crente para ele deixar de cometer esses pecados. No entanto, o facto de ele dizer o que diz implica que eles ainda estavam a cometê-los ou a ser tentados a cometê-los. Eles ainda estavam a cair na imoralidade, como nós vimos nos versículos anteriores. Estavam a cair na irritação, na ira ilícita. Eles ainda mentiam. A mentira ou o engano não deve ser uma peça de roupa que os crentes ainda vistam. Mas, infelizmente, é frequente ver muitos crentes com esses trajes que eu, no outro dia, já referi como sendo rotos, apodrecidos. E no outro dia, no estudo anterior, eu fiz referência a isso. Não confundamos o engano intencional também com o engano não intencional. Há uma grande diferença entre o engano intencional e o engano não intencional. E o engano não intencional não é mentira. Por exemplo, se eu tenho o relógio atrasado, no pulso ou adiantado, e digo a hora a alguém que me pergunta que horas são, e induzo a pessoa em erro porque não tenho o relógio certo, eu não estou a mentir à pessoa, embora a esteja a enganar. Porquê? Porque a mentira envolve a intenção de enganar. E não foi essa a minha intenção. E por isso é muito importante nós também percebermos esta diferença. Meditemos agora um pouco na dissimulação da mentira. Repara como é vasto o mascarar da mentira. Se mentimos para enganar com a intenção e tirar daí dividendos, estamos perante uma fraude. É isso que as pessoas chamam. Não lhe chamam mentira, chamam-lhe fraude. É um nome mais pomposo. Se mentirmos constantemente, somos aldrabões. Não dizem que somos mentirosos. Se não somos honestos para evitar magoar outros, chamamos a isso filtro social. Soa tão bem, não é? Ou uma mentira piedosa. Quando mentimos a nós próprios, chamamos a isso negação. É uma coisa assim, bem composta. Se a mentira não prejudica ninguém, chamamos à mesma de mentira branca. Se uma criança mente, dizemos que é a imaginação dela. E uma mentira dita com fins maiores, com fins humanitários, em que alguns pensam que os fins justificam os meios, pode mesmo chamar-se, e alguns têm-nos chamado, coragem, ou até mesmo heroísmo. Notem bem,
como é impressionante a mascaração da mentira. O dicionário do Webster, o tão famoso dicionário americano, define mentira assim: proferir falsidade com a intenção de enganar, causar uma impressão incorreta, apresentar uma aparência enganosa. Isto é mentira. Por que é que as pessoas praticam o engano, a mentira intencionalmente? É bom que se diga que as pessoas não o fazem, mesmo intencionalmente, com a consciência objetiva de mentir e de enganar, muitas vezes. O pecado é insidioso. Notem como podemos mentir, como podemos enganar. Por vezes nem pensamos que estamos a fazê-lo, mas estamos. As pessoas mentem ou enganam para evitar consequências, por exemplo. Elas não querem mesmo mentir, apenas querem evitar as consequências. E por vezes nem se apercebem que para evitar essas consequências estão a mentir, para conseguir evitar as consequências. Quando um pai diz ao filho: o que fizeste? O filho responde compondo a coisa de modo a evitar as consequências, mentindo. O aluno copia num teste porque não deseja suportar as consequências de uma má nota. O empregado diz que ficou preso no trânsito ao chegar atrasado ao trabalho, em vez de dizer a verdade e dizer que adormeceu, para evitar as consequências. A apresentação de desculpas, e aqui desculpas entre aspas, porque são mentiras, para evitar um encontro indesejado, também acontece muitas vezes. As situações são intermináveis. Ainda mentes para evitar consequências? Alguns mentem para escapar a problemas. Um escritor definiu a mentira como a maneira de um cobarde escapar aos problemas. Acho esta uma definição adequada, porque às vezes é preciso muita coragem e fibra moral e espiritual para se dizer a verdade. As pessoas mentem ou enganam para alimentar o seu orgulho. Tendem a embelezar histórias sobre o seu desempenho, e porque está em causa o seu orgulho. Elas mentem para fazer os outros pensarem melhor sobre elas do que realmente elas são. Alimentam o seu orgulho e a necessidade de atenção. São capazes de falar mal dos outros para elas próprias sobressaírem, parecendo elas próprias melhores do que as outras pessoas. É muito mais divertido contar uma história de uma pescaria que envolve uma luta com um peixe de 15 quilos do que descrever 4 horas entediantes, sentado num barco, que culminam na pesca de um peixinho que tem apenas 100 gramas, não é? É muito melhor estar ali a contar uma história que não é verdadeira. Ou seja, mentimos. Mentimos também para preencher o fosso que existe entre aquilo que gostaríamos de ser e não somos. Ainda exageras as histórias que contas para pareceres melhor? O simples exagero é mentira. E quantas vezes se exagera por aí? As pessoas mentem ou enganam para satisfazer os seus desejos. Elas querem vender e mentem embelezando o artigo, procurando mascará-lo, a fim de ele passar. Quantos rapazes, também por outro lado, que são atraídos por uma garota, pensam em mentir, apresentando-se como não são, com a esperança de a conquistarem. O telefone toca e quantas vezes há quem, estando presente, diga para outra pessoa ir atender e dizer que ela não está em casa. Ainda enganas para conseguires o que queres? Como crente, despe essas roupas de pecado que ainda estão na tua vida. As pessoas mentem para iludir. Ensinar, por exemplo, o Pai Natal a uma criança é criar uma ilusão, uma mentira. Alguns rapazes, por outro lado, também iludem muitas raparigas, levando-as à ilusão de que gostam delas só para as usar e depois as descartar. Terrível. Há uma história antiga sobre um miúdo que tinha um problema com a mentira. Então o pai quis lhe dar uma lição. E o pai pegou num pedaço de madeira novinho, em folha, e espetou 10 pregos naquele pedaço de madeira. Chamou o filho e disse-lhe: olha, recentemente tu contaste 10 mentiras e eu quero que tu repares o mal que tu fizeste com essas 10 mentiras. Cada vez que tu reparares uma das mentiras que tu fizeste, nós vamos tirar daqui um prego da madeira. E então o miúdo começou a tentar ir reparar as mentiras que tinha causado. E quando ele terminou a tarefa e o 10º prego foi arrancado da madeira, o pai virou-se para ele e disse assim: bem, então qual achas que foi o resultado? O filho respondeu: os pregos já não estão aí, mas as marcas ainda estão na madeira. E o pai virou-se para ele e disse: ora, parece que aprendeste a lição. Mentir causa cicatrizes que às vezes são impossíveis de reparar, que ficam para sempre. Nunca mais mintas. Conta-se de uma jovem aluna que numa cidade pequena fez acusações de natureza sexual graves contra um dos professores. E naquela pequena cidade a reputação do professor foi arrasada, foi destruída. E isso causou um tremendo dano para ele e para a sua família.
Ele acabou por ser forçado a deixar o ensino e teve que procurar emprego noutro lugar. Depois de algum tempo, a rapariga veio ao público dizer: eu menti. Aquilo que eu disse de facto não aconteceu. A confissão desta rapariga resolveu o problema, reparou o problema, ela desfez uma vida. Os estragos causados foram terríveis. A mentira tem destruído muitas pessoas. Temos que ter, pois, muito cuidado. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção para o seguinte, em tom de conclusão. O crente deve odiar o seu pecado para se livrar dele. Vamos ver como é que nós resolvemos este problema. Primeiro, se nós nos quisermos viver livres destes problemas de que nos devemos despir, destes pecados como a mentira, por exemplo, temos que odiar o pecado. Temos que odiar, por exemplo, a mentira para nos livrarmos dela. Vamos ouvir mais uma vez o que Paulo diz. Diz ele assim: mortificai, pois, os vossos membros. Diz ele no versículo 5, um pouco mais atrás. Mortificar significa matar. Agora, para uma pessoa matar ou destruir alguém ou alguma coisa, a pessoa tem que a odiar. Ninguém vai matar uma pessoa que não odeie. E esta é a razão pela qual a maioria das pessoas nunca tiram as roupas velhas do pecado. É que elas nunca odeiam suficientemente o pecado. Pergunta a um crente que copia no teste ou mente no currículo que escreve, por que razão ele ainda faz isso? A razão é porque ele ainda está bem, ainda convive bem com essa situação. Mentir ou roubar, por exemplo, é um amigo de estimação que é chamado sempre que necessário. É mantido por perto, apenas para o caso de ser necessário. No entanto, se alguém realmente odiasse a mentira e o roubo, mataria a mentira e o roubo, mortificá-los-ia. Porquê que a imoralidade sexual anda por aí à solta? Porque o crente não está disposto a odiá-la. A odiá-la tanto que faria tudo para se livrar dela, para a matar. Vamos ouvir o que Cristo disse sobre o pecado, especialmente o pecado sexual. Sabem o que é que ele disse em Mateus 5, 28, 30? Disse ele assim: eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se percam um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno, disse ele no Sermão da Montanha. Quando Cristo fala em cortar a mão ou arrancar os olhos, ele não quis dizer isso literalmente. Tratava-se de uma metáfora. Cristo estava a usar a terminologia da guerra. Nos tempos antigos, para quem não saiba, se um exército conquistava outro exército, muitas vezes o exército vencedor arrancava os olhos dos seus inimigos, cortavam-lhes as mãos quando os conquistavam e os tomavam como escravos. E eles faziam isso, sabem para quê? Para que aqueles indivíduos conquistados nunca mais pudessem ser uma ameaça, nunca mais se pudessem erguer contra eles. Foi isso que os filisteus, por exemplo, fizeram com Sansão. Não viram o que é que eles fizeram com Sansão? Eles cegaram-no na esperança de que Sansão nunca mais se erguesse contra eles, nunca mais lhes causasse uma nova derrota, nunca mais fosse um prejuízo para eles. E os cristãos, nós como crentes, devemos ter uma animosidade semelhante em relação ao pecado, se nos quisermos livrar dele, se não quisermos ser por ele derrotados, se não quisermos ser por ele prejudicados. Temos que ser implacáveis, temos que o matar. O puritano John Owen, muito conhecido e famoso, disse um dia, e foi escrito que ele terá dito isto: mata o pecado, ou este matar-te-á a ti. Muitos cristãos não conseguem livrar-se das roupas velhas de algum pecado, simplesmente porque não o odeiam suficientemente. Por fim, notemos o segredo de Paulo e sigamos-lo. Sabem o que é que Paulo disse? Paulo disse isto: em Cristo. Ou seja, lembrem-se, quando ele diz em Cristo, ele está a dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, ele não dizia isto nele, mas em Cristo, porque o eu dele já não vivia. E este é que é o nosso problema. Em Cristo, diz ele, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, Romanos 9:1. Reparem que só em Cristo é que nós não mentimos. Em 1 Timóteo 2:7, Paulo diz o mesmo. Ele diz assim: para o que, diga a verdade em Cristo, não minto, foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. É muito importante nós não mentirmos. Não andamos a anunciar a verdade do Evangelho? Então não a diluamos. Vamos diluir a verdade do Evangelho vivendo na mentira? Tiago diz em
no capítulo 3, versículo 14, nem mintais contra a verdade. Cuidado, pois, vivemos num tempo em que os homens, como lemos em Romanos 1:25, mudaram a verdade de Deus em mentira. Não queiramos ser cooperadores dos ímpios, que mudam a verdade em mentira. Em Efésios 4:25 lemos: pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ligados a... Eu vou ler outra vez. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E eu poderia acrescentar, ligados a uma cabeça que é a verdade. E se estamos ligados uns aos outros a uma cabeça que é a verdade, como podemos mentir? Pelo que ele diz, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Diz o apóstolo, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Colossenses 3:9. Sim, não estáis em Cristo? Não vos revestistes de Cristo? Vivei como tal. Vivamos como tal. Que o Senhor nos abençoe.